A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 24, está escrito: fiel é o que vos chama, o qual também o fará. O Senhor Jesus Cristo, Ele é fiel com a sua palavra. O Senhor Jesus Cristo cumpre na vida daqueles que por Ele foram chamados, foram convocados, o seu querer e a sua vontade. Se você é um cristão e ainda não entendeu que o manifesto do Senhor Jesus Cristo na sua vida não se deu para que você pudesse fazer o seu querer, para que você pudesse fazer a sua vontade, para que você pudesse fazer da sua vida o seu bel prazer, você está precisando parar e refletir. Será que de fato você aceitou o Senhor Jesus Cristo como seu único suficiente Salvador? Será que a presença do Senhor Jesus Cristo é real, é viva na sua vida? Ou você está sendo simplesmente um religioso? Está na hora de você parar para pensar. Será que de fato a sua vida ela tem sido um canal de bênção usado pelo Senhor Jesus Cristo para transmitir a sua palavra, para transmitir o seu evangelho? Ou será que você tem vivido um momento de estagnação espiritual? Talvez você esteja paralisado na sua fé, acreditando que o que você tem feito, o caminho que você tem andado é o caminho do Senhor Jesus Cristo. Mas hoje o Senhor te chama para que você possa fazer uma alta análise na sua vida, para que você possa analisar como está a sua vida como seguidor do Senhor Jesus Cristo, como servo obedecedor dos mandamentos deixados pelo Senhor. O que de fato você tem feito? Qual tem sido a sua motivação perante o Senhor Jesus Cristo? Será que a sua vida tem sido alinhada com a do Senhor? Ou você tem tentado caminhar por contas próprias, acreditando em filosofias e teologias humanas? Aonde você tem baseado a sua vida? Tem baseado na Bíblia Sagrada? Ou você tem baseado num conceito religioso na qual você nasceu, na qual você cresceu? Qual foi a promessa do Senhor Jesus Cristo? Será que você, em algum momento da sua vida, você parou para analisar qual seria a promessa do Senhor Jesus Cristo para a sua vida? A promessa do Senhor para aqueles que nele creem, para aqueles que entregam a sua vida a Ele, é a vida eterna. Você não vai achar na Bíblia o Senhor prometendo prosperidade. Você não vai achar na Bíblia o Senhor prometendo cura, o Senhor prometendo libertação. Não. A promessa do Senhor para aqueles que nele creem é de que com Ele, esse mesmo irá habitar, esse irá morar. Por isso Ele ascendeu-se aos céus para preparar para nós um lugar, uma morada eterna para sempre do seu lado. Então a primeira coisa que precisamos entender é isso. O Senhor Jesus Cristo, a sua promessa para conosco foi de vida eterna. Foi de que com Ele nós pudéssemos morar por toda a eternidade. Mas aí você pode querer pegar as curas, os milagres feitos pelo Senhor Jesus Cristo. Mas toda vez que o Senhor operou algum milagre, toda vez que um dos apóstolos operou algum milagre, qual era a palavra dirigida àquela pessoa? Vai e não peques mais. E não pecar mais significa andar com o Senhor Jesus Cristo. Porque é impossível que uma pessoa se diz não ter pecado, mas também não anda com o Senhor Jesus Cristo. Ela não confessa o Senhor Jesus Cristo como seu único suficiente Salvador. Ela é uma pessoa religiosa, ela é uma pessoa que faz obra de caridade,
mas porém ela não creu, ela não aceitou ainda o Senhor como seu único suficiente Salvador. E se isso não ocorreu, se isso não aconteceu na vida dela, ela não tem salvação, ela não tem uma verdadeira vida, ela não tem nada. Porque você pode conquistar o mundo, você pode ter todos os tesouros do mundo, mas se você não aceitar o Senhor Jesus Cristo, se você não crer que o Senhor Jesus Cristo é o Deus vivo, que desceu dos céus em favor de nós, você haverá de perecer, você haverá de perder a chance, a oportunidade de morar com o Senhor. Quando você vai ler o livro de Atos dos Apóstolos, que você, no capítulo 8, que você vai ler a passagem do eunuco, você vai entender que ele subiu até o templo para adorar, levar suas ofertas ao Senhor. Todavia, na volta, ele se deparou com uma situação, ele se deparou com um momento na qual ele não estava habituado, ele não estava acostumado. Quando ele se deparou com o apóstolo Filipe ao lado dele, quando ele estava lendo a Bíblia, e Filipe esclareceu para ele o que o profeta Isaías estava dizendo com relação a quem, e ele creu na palavra do profeta Isaías. Viu uma água, uma lagoa, um lago, um rio, um oásis, e ali ele foi batizado na água. Seguiu-se para o seu país. Todavia o Espírito Santo pegou o Filipe e levou-o de volta para Jerusalém. Esse eunuco, ele não foi curado de nada, ele não foi perdoado de nada, ele não pediu nada. A única coisa que ele desejava, a única coisa que ele almejava era entender, compreender, conhecer melhor o seu Senhor, o seu Deus. E muitos de nós temos a chance, temos a oportunidade através da Bíblia de poder estar lendo, de poder estar estudando, de poder estar analisando passo a passo do Senhor Jesus Cristo. Todavia a gente opta, todavia a gente prefere, a gente quer seguir um caminho totalmente diferente, um caminho que não condiz com a realidade, um caminho que não condiz com a plena verdade. Então é chegada a hora da gente parar de pensar. A promessa do Senhor para aqueles que nele crêem, ela está sendo cumprida. O problema é que boa parte das pessoas que dizem ser cristãs, elas encontram imensas dificuldades, elas encontram extremamente em uma batalha espiritual para se libertar de um conceito religioso, para se libertar de uma prática na qual ela foi ensinada, que passou de seus pais para ela. E hoje o Senhor nos fala, hoje o Senhor nos chama, hoje o Senhor diz para nós, para que possamos seguir, para que possamos caminhar, para que possamos andar tão somente com o Senhor, para que possamos caminhar tão somente com Cristo Jesus, afastado de todas as coisas, livre de toda a corruptência dessa carne e voltados tão somente para aquilo que Cristo quer, para aquilo que Cristo tem para conosco, para aquilo que Cristo deseja de nós. A escolha é nossa, a escolha está sendo dada a nós, de modo que cada um de nós possa escolher aquilo que melhor convém, aquilo que melhor nos tem sido dado, para que a gente possa andar tão somente na direção do Senhor Jesus Cristo, que a gente possa caminhar conforme
as nossas necessidades, conforme aquilo que nos motiva, conforme aquilo que muitas das vezes a gente não está habituado, mas que é preciso, é necessário. Então não duvide, porque a promessa do Senhor para aquele que nele crê, ela tem sido cumprida. Quantos de nossos irmãos já estão adormecidos no Senhor, esperando o momento em que Ele virá sobre a sua igreja, Ele resgatará aquele que nele crê, aqueles que nele buscam. E que possamos nós assim também ser, que possamos nós estar preparados, que possamos nós estar prontos, capacitados para receber o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso Deus. A promessa dele, ela cumpre-se na vida daquele que a ele entrega a sua vida. Então, ao invés de buscar as coisas desse mundo, ao invés de buscar o materialismo desse mundo, começa a buscar mais a presença do Senhor. Você começa a buscar mais aquilo que o Senhor quer, aquilo que o Senhor deseja, aquilo que o Senhor tem a lhe oferecer. Creia somente. Somente creia no Senhor Jesus Cristo. Jamais duvide da capacidade daquele que te chamou, daquele que te capacitou, daquele que te escolheu e te fez mais do que vencedor. A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 15, está escrito: E a paz de Deus domine os vossos corações, para o qual também foste chamados em um só corpo, e sedes agradecidos. Que a paz de Cristo Jesus possa dominar os nossos corações, de modo que a gente não venha se desviar do nosso foco, do nosso objetivo, daquilo que o Senhor quer, daquilo que o Senhor deseja, daquilo que o Senhor planeja para nós. Mas que a nossa vida, o nosso querer, a nossa necessidade, ela seja cumprida, ela seja feita, ela seja realizada sob a fundamentação da palavra. Aquele que está em Cristo, ele não se sente perturbado com as coisas deste mundo. Aquele que está em Cristo, ele não fica escandalizado pelas pessoas que um dia estavam saltando na presença do Senhor e hoje está cantando o bonde do Tigrão. A pessoa que tem a paz de Cristo, ela não se escandaliza, ela não se escarniza por causa daquelas pessoas que antes com a sua voz louvavam o Senhor Jesus Cristo e hoje se apresenta com o sexo oposto. Aquele que tem a paz de Cristo Jesus, aquele que é dominado pela paz de Cristo Jesus, não se importa se um ex-artista gospel que ganhou uma fortuna no meio artístico celebre um prêmio dado para a música gospel, dedicando-se a dizer que é preto, favelado, criado entre igreja e candomblé. E esquece de fazer menção ao seu Deus, ao seu Senhor. Mas talvez foi a coisa mais honrada que essa pessoa venha a ter feito nos últimos tempos. Porque o
você cantar uma música com uma pessoa que em tese deveria adorar ao Senhor, e você canta com uma pessoa que não crê no Senhor, que auto se denomina ateu, de fato até é justo que ele não mencione o nome do Senhor, para que a vergonha não venha a ser tamanha a glória do Senhor Jesus Cristo. Deixai ser dominado pela paz de Cristo. Deixai ser guiado pela paz do Senhor Jesus Cristo. Porque aquele que é dominado pela paz de Cristo Jesus, esse sabe, esse tem plena certeza, esse tem a plena convicção de que tudo que se mostra, tudo que tem ocorrido, todos os acontecimentos têm se dado para a exaltação, para o louvor, para a glória de Cristo, para demonstrar que o Senhor Jesus Cristo está voltando. Deixai ser dominado pela presença do Senhor. Porque aquele que é dominado pelo Espírito Santo, aquele que é dominado pelo Senhor Jesus Cristo, nada que aconteça na carne o abala. Pois o seu objetivo, o seu foco, sempre está no reino dos céus. Está sempre no reino espiritual, onde ele procura entender, onde ele procura compreender todos os acontecimentos, a fim de que ele possa entender, ele possa compreender que a volta do seu Deus, do seu Senhor, está próxima dele, está cada vez mais a se concretizar. A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15, está escrito: Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Se você pertence a Cristo, se você é de Cristo, se você está em Cristo, o seu modo de pensar, a sua maneira de viver, os caminhos pelo qual você anda, que você caminha, ele representa a presença do Senhor. Ele representa aquilo que o Senhor é, aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Ao certo, então, de que não devemos de modo algum, não devemos de maneira alguma nos transviar dos ensinamentos bíblicos, nos transviar da leitura diária, do costume de ler a Bíblia, de adquirir o hábito de estar lendo a Bíblia, para que a gente possa cada vez mais ter união, para que a gente possa cada vez mais ter paz, ter amizade, ter sinceridade com o nosso Senhor, com o nosso Salvador. O Senhor hoje nos chama, o Senhor hoje Ele nos dá a oportunidade para que possamos andar, para que possamos trilhar os seus caminhos, nos afastando totalmente das coisas deste mundo, das coisas que este mundo tem a nos oferecer, das coisas que este mundo te coloca nas nossas mãos, a fim de que demos um passo para o lado e damos tchau a Cristo Jesus. Damos tchau à presença gloriosa e imaculada de Cristo Jesus nas nossas vidas. Por isso é que pensamos, é por isso que precisamos refletir, é por isso que precisamos analisar cada ponto, analisar cada
momento da nossa vida. Para que a gente não venha em momento algum perder o foco, perder o objetivo, perder a chance de estar com o nosso Senhor, de estar com o nosso Salvador. Hoje o Senhor nos chama. Hoje o Senhor nos dá condições. Hoje o Senhor nos prepara para sermos santos. Porque aquele que anda em Cristo Jesus, ele é santo. Aquele que crê em Cristo Jesus, ele é santo e procura andar em santidade. E quando peca, ele prostra os seus joelhos, ele clama ao Senhor e se arrepende. Todavia, pessoas que por algum motivo perderam o foco, deixaram de adorar ao Senhor, deixaram de pregar o Evangelho da salvação, como o caso da Priscila Alcântara, como o caso do Lucas, do Kleber Lucas, como o caso do J.A., que abriram mão de louvar, de exaltar o Senhor, para viver no seu mundinho, para viver uma nova fase da sua vida, para viver um novo momento. Que a misericórdia, que o amor de Cristo possa cair sobre a vida dele, possa despertar neles o desejo de voltar às origens, mas também serve de lição para nós, que todo aquele que quiser seguir os seus conceitos, todos aqueles que quiserem ouvir as suas ideias, os seus pensamentos, as suas vontades, essas pessoas estão fardadas, essas pessoas estão prejudicando gravemente aquilo que o Senhor tem, aquilo que o Senhor quer, aquilo que o Senhor planejou para nossas vidas. Então a pergunta que eu faço para você: como anda a sua vida? Não chegou a hora de você parar de viver como religioso, frequentando as igrejas dia de domingo, quarta-feira, sexta, quinta ou terça, mas começar a cumprir na sua vida aquilo que o Senhor quer? Não está na hora de você parar de querer abraçar, de ter amizade com esse mundo e centralizar naquilo que o Senhor tem, naquilo que o Senhor planeja, naquilo que o Senhor tem feito por ti? Está na hora de você analisar como anda a sua vida, analisar como anda o seu caminhar com Cristo Jesus e possa verdadeiramente negar a si mesmo, negar os seus desejos, negar as suas vontades e focar agora tão somente em Cristo Jesus, fazendo-se realizar na sua vida aquilo que o Senhor quer, aquilo que o Senhor deseja, aquilo que o Senhor tem para conosco. Que a luz de Cristo ela possa brilhar sobre as nossas vidas, que o Evangelho de Cristo Jesus possa abrir as nossas mentes, nos mostrando, nos revelando qual é a vontade do Senhor, qual é a primazura do Senhor para as nossas vidas. É isso que o Senhor quer de nós. É isso que o Senhor hoje diz a nós. Que devemos procurar ser santo, porque aqueles que querem seguir a Jesus devem negar a si mesmo, devem negar as suas ideias, os seus conceitos, as suas vontades, os seus desejos e seguir tão somente os mandamentos deixados pelo Senhor, os mandamentos na qual o Senhor tem para com cada um de nós,
de maneira que agora o meu caminhar, o meu falar, o meu agir, ele possa ser direcionado, ele possa ser guiado, ele possa ser realizado pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Que não mais andamos conforme as coisas deste mundo, mas que agora possamos andar, possamos caminhar, possamos trilhar um caminho da verdade, um caminho da justiça, possamos ter o caráter de Cristo sobre as nossas vidas, de modo que quando nós passarmos na catraca, nós já estamos prontos, nós estamos habilitados, nós estamos preparados para andar, para caminhar, para seguir a luz de Cristo, para caminhar tão somente conforme a Cristo. E não desviamos nem para a esquerda, e nem desviando nem para a direita, e nem para a esquerda, mas centralizado naquilo que o Senhor tem, naquilo que o Senhor preparaste para cada um que nele confia, na vida de cada um que entregou a sua vida a Ele. Então o Senhor hoje nos diz: sede santo, porque eu sou santo. E aquele que quer estar comigo, ele tem que ser santo. Ele tem que procurar abandonar os seus pecados. Ele tem que procurar abandonar os seus desejos. Ele tem que abrir mão dos seus próprios conceitos para poder seguir, para poder andar, para poder caminhar conforme o meu querer, conforme a minha vontade, conforme os meus desejos. Aquele que não age assim, aquele que não caminha assim, este mesmo, ele haverá de perecer com toda a sua religiosidade. Ele haverá de ser lançado no lago de fogo por parte de Cristo Jesus, que não consegue entender, que não consegue compreender que uma vez que estamos nós em Cristo Jesus, não mais caminhamos conforme o nosso desejo, a nossa vontade, mas agora somos direcionados, somos guiados pelo Senhor Jesus Cristo, de maneira que o nosso andar, o nosso agir, o nosso caminhar seja tão somente conforme o Senhor, seja tão somente conforme a palavra de Cristo Jesus, e que a gente possa entender, a gente possa compreender a necessidade na qual nós temos de caminharmos com o Senhor, de seguirmos os conceitos, os desejos no qual o Senhor Jesus Cristo nos oferece. Mas livre, longe, afastado totalmente por completo do pecado, das coisas terrenas, das coisas deste mundo. Porque a santificação em Cristo Jesus, ela faz com que nós abrimos mão dos nossos desejos. A santificação em Cristo Jesus faz com que nós não andamos mais conforme os nossos desejos, conforme as nossas necessidades, mas agora caminhamos conforme o querer, a vontade de Cristo Jesus para com a nossa vida. Então entenda, mesmo fatigado, mesmo cansado, mesmo desanimado, não deixe de clamar, não deixe de orar, não deixe de buscar a presença do Senhor Jesus Cristo, a fim de que você possa entender, você possa compreender que a sua vida, o seu querer, a sua vontade, ela agora é do Senhor. Ela agora está fundamentada em Cristo Jesus, para que assim, sendo santo, como Cristo foi e é, nós também possamos ser, para caminharmos com o Senhor Jesus Cristo, a fim de que possamos pregar, a anunciar o Evangelho de Cristo Jesus, sem temer a verdade,
pois sabemos que o próprio Cristo, Ele é a verdade. Pois sabemos que o próprio Cristo, Ele é a verdade que liberta. Ele é a verdade que transforma. Ele é a liberdade que muda o ser humano. Então não temas, mas volte hoje mesmo para aquilo que o Senhor tem, para aquilo que o Senhor quer para a sua vida. Mas para que você volte, é necessário que você procure a santificação. Porque somente aqueles que é santo em Cristo Jesus poderão chegar-se perante Ele para cumprir na sua vida o querer, a vontade de Cristo Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levanta o teu rosto e te dê a paz.